enfrentou 33 guerras. Mas ele estava agora diante da sua primeira guerra, sua primeira batalha. Agora, não a primeira no sentido da primeira batalha, mas a primeira batalha com ele à frente do povo, porque ele já tinha enfrentado outras batalhas junto com Moisés lá atrás, antes do Rio Jordão. Agora eles atravessaram o Rio Jordão. Deus o fez atravessar a pé seco. O Rio Jordão secou e o povo passou. E agora diante deles estava um grande desafio: a cidade de Jericó. Uma muralha quase intransponível, um inimigo quase invencível. Humanamente falando, era impossível vencer aquele povo, vencer aquele rei e vencer toda aquele povo que estava ali, porque além de ter uma grande muralha rodeando toda a cidade, aquele povo era um povo armado, um povo acostumado com guerra, diferente do povo de Israel, que a maioria não eram armados, a maioria não eram preparados. Muitos daqueles homens estavam ali sendo aperfeiçoados e treinados pelo próprio Deus para cada batalha que eles estavam enfrentando. Josué capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Assim fareis por quantos dias? 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, diga 7º dia, rodeareis a cidade, quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará, diga todo o povo, gritará com grande gritar, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Amém? E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém o povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Amém ou não amém? Então, essa é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fale muito conosco. O que está acontecendo aqui? Josué agora está no limite da promessa. Diga, nos limites de quê? Da promessa.
Vocês, quem conhece a Bíblia, já leu essa história, sabe que eles já tiveram ali um pouco antes, mas seus pais não creram, não confiaram em Deus, não acreditaram no líder Moisés, deixaram de acreditar nas promessas, e voltaram, porque Deus disse, nenhum deles vão entrar na terra prometida, porque foram incrédulos, e voltam para o deserto, de 20 anos para cima vão morrer no deserto, e eles passaram 40 anos no deserto. Agora uma nova geração surgiu, e os filhos daqueles homens que morreram, agora estavam já adultos, 18 anos, 22, 24, 28, e agora essa nova geração estava chegando, nos limites da terra prometida, e Josué lembra para eles, que os seus pais não creram, mas que eles deveriam crer no Senhor, e que eles iam tomar posse da terra que Deus tinha prometido. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Portanto, agora está Josué com o povo, um povo que estava passando muitas guerras, um povo que não confiava totalmente na liderança ainda de Josué, boa parte dos líderes não estava confiando nele, e agora Josué se encontra angustiado, uma guerra na mente, uma luta, porque o impossível estava diante dele, uma cidade fortificada, uma muralha extensa, um povo forte, bem armado, e ele com um povo que nem todo mundo estava armado, nem todo mundo era de guerra, e agora ainda mais ter que, como vencer uma cidade fortificada como essa. Olha para a parede dessa igreja aqui ao lado, você está vendo aqui, tem 7,5 metros mais ou menos aqui, ao lado, aqueles muros eram muito mais altos do que esse, não era uma parede fina como essa, de 20 centímetros, era uma parede de 3 metros a 4 metros de largura, aonde os soldados carregavam armas, flechas, colocavam ali na carroça e saíam carregando para entregar as armas para os soldados que estavam em cima do muro, piche, balde de piche, eram as armas que eles tinham naquele tempo, espada, lança, e uma carroça levando as armas e entregando os soldados, e eles ficavam ali em cima do muro, esperando o inimigo vir. Não era qualquer muro. Como derrubar? Naquele tempo não tinha dinamite, não tinha míssil, não tinha um trator. Como derrubar um muro como esse? E Josué foi para um canto reservado, e lá apareceu um anjo, um príncipe do Senhor, e falou com Josué, e disse para ele o que ele deveria fazer para conquistar aquela vitória que aparentemente era impossível. Ei, fala para o teu irmão, diga, às vezes é necessário se recolher, ir para um lugar reservado, para Deus te dar a estratégia, que vai te dar a vitória do impossível. Muitos de nós temos muralhas na nossa vida, a muralha da saúde, tem pessoas que estão com câncer, um problema no coração, problema no rins, problema no fígado, espero em Deus que nada disso esteja acontecendo com você, isso é uma muralha, problema nos pulmões, e o que fazer numa hora dessa? Uma dívida enorme, um casamento destruído, uma vida que você quer viver de maneira íntegra, reta, mas todo o tempo fica caindo em prostituição, na droga, no vício. Tem pessoas que têm as suas muralhas, nem todo muro, nem toda muralha é igual, cada um às vezes tem a sua muralha. Ele fala para o teu irmão, diga assim, eu não conheço muito bem a sua muralha, mas você conhece, você sabe qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é o nível de guerra que você está enfrentando. Tem pessoas que já estão com vontade de desistir, talvez eu não vou conseguir vencer, talvez eu não vou conseguir transpassar essa muralha. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Josué, apesar de ser um grande homem de Deus, ele também sentiu medo, ele também sentiu angústia, ele também passou por guerra, mas ele foi treinado,
Deus já tinha dado grandes vitórias lá atrás. Eles venceram o rei de Baçã. Eles venceram 2 grandes reis poderosos lá atrás. E Deus falou para Moisés e falou para Josué: eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Vitórias não se conquista só porque eu quero. Vitórias, existem passos para se conquistar a vitória. Existe um caminho para se conquistar a vitória. No caso de Josué, Deus deu a ele uma estratégia. Ele foi para um lugar solitário, deixou seus comandantes, seus soldados, e lá nesse lugar reservado, ele viu um anjo com uma espada desembainhada, e ele pergunta: tu és um dos nossos, ou tu és um dos nossos inimigos? E ele disse: eu vim como príncipe do exército do Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é uma terra santa. Ei, olha para o teu irmão e diga: você não se esqueça que essa terra que você está pisando é uma terra santa. Você está me entendendo, senhor? Não? Tem muito crente que está achando que a igreja é lugar da bagunça, mas não é não. A igreja é o lugar onde a gente precisa voltar a ter temor, voltar a respeitar, porque esse Deus que eu não vejo, Ele está aqui. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Você está me entendendo, senhor? Não? E ninguém conquista a vitória com Deus com os pés cheios de lama, cheios de sujeira, não. Os pés representavam sujeira, pecado. E Deus disse: tira a sandália de teus pés, porque a terra que você está, Josué, é terra santa. Ele tirou, e Deus deu a ele a estratégia. Existem vitórias que eu não conquisto, você não conquista, mas Deus sabe como nós podemos conquistar. E Ele nos dá a revelação. Ei, fala para o teu irmão: no secreto, Deus vai te dar a revelação. No secreto, Deus vai falar o que você não conseguiu, o quê? Ouvir no meio do movimento, no meio de tanta gente, no meio de tanto reboliço, de tanta inquietação, de tanta ansiedade, tanta solicitude, você não consegue ouvir a voz de Deus. É necessário parar, se reservar, se humilhar e reconhecer e dizer: Deus, eu não posso, eu não tenho como vencer essa guerra, essa batalha que está diante de mim, mas se o Senhor prometeu, eu creio que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Amém? E Deus deu a ele uma estratégia. Deus disse: olha, Josué, você vai pegar todo o povo, vai consagrar por 3 dias, ordena o povo que lave suas roupas, que se santifique. É alguém aqui que quer vitória? Meu irmão, se santifique. As pessoas hoje querem vitória, não santifica a boca, não santifica a mente, não santifica os olhos, não santifica os pés, não santifica as mãos. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Santifica-se teus dedos. O que você está digitando no WhatsApp? Está falando mal de alguém? Está detonando alguém? Hoje a fofoca não está na boca não, está nos dedos, nos grupos. O leve trás, sabe, a picuinha. Ei, vou falar contigo lá no oculto, como é o nome? No privado, na privada. Porque esse negócio de privado é privada. Desculpa a expressão, é merda que vai sair. Você está me entendendo? E a gente pensa que Deus não está vendo a privada que nós estamos cagando lá dentro. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Porque a gente acha que está enganando as pessoas. A gente quer temer o homem. Tema aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno.
A gente tem medo daqueles que podem matar o corpo, mas Deus tema muito mais aqueles que matam o corpo e jogam a alma no inferno. E a gente está sem temor. É umas conversinhas indecentes, é umas brincadeiras erradas, é umas fofoca leve trás, e a gente não santifica a nossa alma, não santifica nosso coração, não santifica nossos dedos. Queremos vencer dando lugar para o diabo, queremos ter vitória de Deus usando as ferramentas de Satanás. Não há como. Olhe para o seu irmão, diga: Deus está dando uma palavra para te proteger e para te dar a tua vitória. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Deus vai te dar hoje estratégia. Você vai sair daqui hoje com uma unção especial na sua vida. Tem pessoas aqui que estão precisando de uma resposta urgente, e Deus está dizendo: eu vou te reservar, eu vou te dar revelação, eu vou te dar instrução, que vai fazer essa muralha cair. Oh, Rabacandaramanás. Quem glorifica a Deus, diga amém. Eu lembro quando eu fazia programa de rádio, de televisão. Oh, glória, acho que vai sair da televisão, viu, Daniel? Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava assistindo Silas Malafaia na televisão, e eu sentado no meu sofá, eu chorando, eu disse, e aquilo mexeu no meu coração forte. Aí eu disse: Deus, não por orgulho nem por vaidade, mas um dia eu vou estar nessa televisão pregando, e muitas pessoas vão me assistir. Hoje isso é possível, naquele tempo não era. Naquele tempo eu tinha que ter 300 mil reais ou mais para ter um programa de televisão. Hoje a internet nos coloca lá dentro da televisão. Em muitas casas, e não somente no Brasil, fora do país, pessoas nos assistem de muitos lugares. Quem está entendendo? Amém ou não amém? E olha para o seu irmão, isso vai crescer mais e mais. Amém ou não amém? Tá certo? Então eu lembro que quando eu fazia programa de rádio, eu gostava de colocar uma música, não sei se é do Cícero Nogueira, não sei, não acho não, não é esse não, é outro cantor. Ele dizia assim: a vitória está depois da muralha, acredite, você vai conseguir, se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair, com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder, as muralhas hoje vai desabar, hoje você vai vencer. Eita, Ramanás, você não pode desistir. Amém? Pegue na mão do seu irmão, não desista, meu irmão. Essa muralha pode ter uma aparência de impossível, ter uma aparência, mas nada é impossível àquele que crê. Amém ou não amém? Qual foi a estratégia de Josué? Se reservar. Qual era a estratégia de Jesus para ministrar com unção e autoridade? Se reservar. Jesus se reservava, acordava de madrugada, tinha um tempo a sós com Deus. Muitos crentes hoje querem estar no meio da multidão, mas não quer ter um tempo reservado com Deus. Não tem vitória, não tem instrução, não tem orientação, porque não se reserva. Estratégia só vem para aqueles que vão para a solidão. Porque Davi era o homem que era, porque na solidão ele falava com Deus e Deus falava com ele. Olha para o seu irmão, não tenha medo da solidão. Você talvez esteja chorando ou angustiado. Muitos me abandonaram, muitos amigos se afastaram de mim, muitas pessoas da minha família viraram as costas para mim. Por que eu estou assim? Que repugnação é essa? Que reprovação é essa comigo? Ei, você pensa que Deus te odiou, que as pessoas estão te odiando? Pode até ser que tenha pessoas que te odeiam ou te reprovam, mas eu quero dizer para você, existe algo muito importante por trás disso. Deus está tirando muita gente de você, Deus está fechando portas, Deus está permitindo que de alguma maneira você esteja mais na solidão,
porque Ele tem algo a falar e você não está parando para ouvir. E quando Ele falar e você receber, lembra de Saulo? Caiu do cavalo, ficou cego. Quando Ananias foi orar por ele, 3 dias estava orando e jejuando, não comeu e nem bebeu água. Naquele momento de solidão, num quarto, orando, clamando, Deus se revelou a Saulo. Deus vai se revelar a você. Tira um momento a sós. Até o mundo secular fala isso. Os grandes bilionários, quando perguntam qual a razão da sua vitória, porque o senhor é tão rico, ele diz assim: quer uma fórmula para ser rico? Se reserve 6 meses, estude algo que você ame, que você queira fazer, aprenda, seja o melhor naquilo que você faz, fique oculto, saia de perto de tudo e de todos, faça o seu melhor, vá aprender, e depois desenvolva isso, e você vai perceber o quanto bom você vai ser naquilo que você se reservou. A linguagem do mundo está aí, os coaches estão ensinando o que a Bíblia já fala. Josué conquistou vitória porque se reservou. Ei, Deus vai te dar vitória porque você vai se reservar. A Bíblia diz assim, ó: e quando tu entrares no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto, ei, fala para o teu irmão, quando você entrar, aonde? No seu quarto, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? Alguém está ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Procura um lugar, pode ser no seu quarto, pode ser o quintal da tua casa, pode ser até o banheiro, mas procura um lugar para você passar um tempo reservado com Deus, e colocar tudo diante dEle, com pureza, com sinceridade, com transparência. Senhor, eu não estou bem, não estou feliz, eu não estou acertando nada, eu quero fazer o que é certo, só faço o que é errado, eu não sei porque, está tudo confuso, as coisas, quanto mais eu tento acertar, pior fica, e eu estou perdido, há uma muralha que eu não consigo transpassar. Se humilha diante dEle, fale com pureza, fale com sinceridade, Ele vai te ouvir, Ele vai atender a tua súplica, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar a estratégia. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas, Senhor, fica aí. A Bíblia diz que Josué teve um tempo e Deus deu a resposta. E Deus disse: olha, você vai rodear a cidade. Durante 6 dias, uma vez só você vai rodear a cidade. E Deus deu uma estratégia bem específica. Primeiro lugar, quando você rodear a cidade, você não vai ficar perto do muro, porque de lá os flecheiros podem atingir vocês. Fiquem longe do muro, numa distância que as flechas não lhe alcancem. Tem pessoas que sabe que tem um problema, e vai para perto do problema, e o flecheiro vai te flechar. Deus diz: dê uma distância para que o inimigo não te alcance. Quem está entendendo? O número 6 é o número do homem. 6 dias, rodeia a cidade uma vez, com distância, para que a flecha não te alcance. Alguém está ouvindo? Alguém está entendendo? Ei, fala para o teu irmão, diga: rodeia o inimigo à distância, para que os flecheiros não te alcancem. Você está me entendendo, senhor? Não? E como? Em silêncio. Fique calado. Às vezes você está enfrentando um problema, uma situação, você fica falando pelos cotovelos, reclama de tudo, xinga todo mundo, é raivoso, carnal. Deus diz: olha, eu vou te dar vitória, mas fique em silêncio.
Vai ter o dia que você vai gritar, vai ter o dia que eu vou dizer assim: é hoje o dia que você vai gritar e a vitória vai chegar. Alguém está entendendo? Pega na mão do seu irmão. Há um tempo de ficar em silêncio e há um tempo de gritar. Mas a gente grita mais do que ficar em silêncio. A gente vive falando pelos cotovelos e reclama. Porque minha vida não é boa, porque minha mulher não presta, porque meu marido não, meus filhos não valem nada, esse meu emprego não é coisa nenhuma, minha vida é uma porcaria, minha família era pobre, eu também vou ser, e eu nunca vou ser nada, eu sou mais um desgraçado na vida. E a gente fala, grita, e por falar tanto a gente não consegue ouvir. Ei, olha para o teu irmão e diz assim: já percebeu que Deus te deu 2 orelhas e uma boca? Isso quer dizer que é para ouvir mais e falar menos. Alguém está entendendo? Então fala para o teu irmão: você quer ser sábio? Ouça mais e fale menos. Amém? Quem quer aqui uma regra para viver bem? Alguém aqui quer uma regra para viver bem? Amém? Fale bem pouquinho de você, fale nada dos outros e fale tudo de Deus. Amém ou não amém? Então anote aí: falar pouco de mim, falar nada de ninguém. Eu não falo de ninguém, não ofendo ninguém, não quero saber da vida de ninguém. Agora eu falo tudo de Deus. Tudo que eu puder falar de Deus, tudo que eu puder declarar a respeito dele, tudo que eu puder dizer que ele é maravilhoso, belo, lindo, poderoso, fala tudo, meu irmão. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Obedece essa regra, tu vai diminuir 85% dos teus problemas. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor e glorifica Ele. Amém. E agora Deus deu a estratégia para Josué. Josué rodeia a cidade, 6 dias, o número do homem, mas tu vai levar 7 sacerdotes e 7 chifres de carneiro. O número 7 é o número da totalidade, da grandeza e da glória de Deus. Deus está dizendo: olha, 6 dias é o número do homem. O número do homem é um número da vida, mas não é um número que traz a solução. Mas o número 7 é o número da grandeza e da glória de Deus. E esse número, não é questão do número em si, mas o número representativo, que representa Deus. Esse Deus vai fazer a diferença e o milagre na tua vida. Você está me entendendo? É como os discípulos de Jesus estavam no barco pescando, passaram a noite toda e não pegaram nada, mas quando Deus chegou ali, Deus na pessoa de Jesus, Ele fez o milagre, Ele moveu o milagre. Então, na nossa vida, enquanto a gente estiver dirigindo as coisas na força do nosso braço, a gente não vai ver conquista, não vai ver os milagres acontecer, mas quando a gente coloca Deus na frente, ei, fala para o irmão, quando você coloca Deus na frente, os milagres vão ser movidos, a graça vai ser operante. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém? E Deus dá estratégia, dizendo a eles que rodeasse a cidade 6 dias, e no 7º dia, rodeasse a cidade 7 vezes, não uma vez, mas quantas vezes agora? 7 vezes, cada dia, do número 1 até o número 6, uma vez, mas no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, todas as vezes eles saíam de madrugada, tocando o chifre de carneiro. Deus fez eles abalarem os nervos daqueles inimigos, toda vez que o povo saía, vinha tocando o chifre de carneiro, o povo em silêncio. Enquanto isso, os generais, os comandantes e o povo de Jericó, algum deles xingavam o povo de Israel: vem cá, seus covardes, chegam aqui, nós vamos matar vocês tudinho.
vamos acabar com a vida de vocês, com a raça de vocês. E o povo em silêncio, calado. Tem hora que o inimigo vai te xingar, vai te afrontar. A resposta: alguém está ouvindo? Abala teu inimigo com silêncio. Dá a ele o silêncio como resposta. Deixa ele xingar, é a vez dele. Todo mundo tem sua vez. O inimigo está te xingando, dizendo que tu não vai vencer, que tu não vai chegar lá, que tu não vai ser curado, que tu não vai ver a vitória. Deixa ele gritar. Golias passou 40 dias gritando, mas chegou o dia que a cabeça dele foi rolada. Deus vai te dar a unção de derrubar gigante, a unção para derrubar a muralha. Ei, está chegando o dia que Deus vai te dar o grito da vitória. Alguém está entendendo isso? Oh, rabacandarabanais. Aleluia. Aleluia. Estão te xingando, tu está xingando também. Estão te maltratando mal, tu está maltratando mal também. Deus vai responder por quem? Deus responde pelo justo. Mas se tu é justo agindo como ímpio, Ele vai julgar por quem? Paga o mal com o bem. Estão te odiando? Ore. Estão te perseguindo? Clame a Deus. Deus vai mostrar para as pessoas que te perseguem que você não é o que elas pensam. Você não é o que elas pensam. Quem está entendendo? Deus vai mudar a tua sorte. Essa muralha vai cair. Para a muralha cair, Deus deu a estratégia para Josué. E ele obedeceu, o povo obedeceu. Fala, teu irmão, Josué obedeceu. O povo que estava com ele obedeceu. O problema hoje de muitas pessoas não obedece mais o que Deus diz. As pessoas entram no ouvido, saem no outro. Não sabe perdoar mais, não sabe ter misericórdia, não sabe pagar o mal com o bem. É um povo que diz ser de Deus, mas é vingativo, é iracundo, é carnal. E depois, Senhor, minha vida está uma bagunça. E Deus diz: a bagunça que está na tua vida é o tamanho da tua língua. É o tamanho da tua língua. Tu está colhendo o que tu escolheu. Tu está colhendo o que tu está plantando. Esses dias eu tenho falado tanto para mim. Eu estou vivendo o que eu estou plantando. Eu estou colhendo o que eu estou plantando. E tem hora que a gente tem que entender que não tem que culpar ninguém não. São as nossas escolhas, nossas decisões. Ei, fala para o teu irmão, são as suas escolhas e as suas decisões. Eu fui para um evento, uma palestra. O palestrante foi tão assim, tão forte. Ele disse assim: levante suas mãos, levante sua mão aí, levante sua mão direita. Aí ele disse assim: respire fundo, solte devagar. Aí ele foi falando: vá abaixando a sua mão, abaixando devagar, 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 devagar. Coloca a mão na tua barriga, aperta aí. Está vendo aí? Está sentindo? Está sentindo essa gordura aí todinha sobrando? Está sentindo? Está vendo? E eu, quando eu peguei na minha, ele disse assim: tudo isso aí é culpa sua. Você está colhendo o que você plantou. Glutonaria, falta de fazer exercício, de comer só o necessário. Rapaz, o cara deu uma palavra que as lágrimas começaram a cair. Deu vontade de chorar para tudo que é canto. E ele diz assim: está doendo o que eu estou falando? Eu não estou falando para te machucar, eu estou te falando para acordar. Porque se você não acordar hoje, pode ser que você se fira no que eu estou falando, mas amanhã, se você não se cuidar, você pode ter um infarto e um derrame.
E talvez o que você está ouvindo que ache que é uma afronta, seja a palavra que vai mudar a tua história. Seja a palavra que vai mudar a tua forma de viver errado. Porque você sabe qual é um dos símbolos figura que simboliza os crentes? Você sabe qual é? Faz assim, ó. É o peixe, ó. É assim, ó. Fala, a figura que simboliza o povo cristão é o quê? É o peixe. Por quê? Porque o peixe multiplica abundantemente, mas o peixe também morre pela boca. Você está me entendendo, senhor, não? O que tem de crente morrendo pela boca? Come tudo. Crente, ele evita todo tipo de pecado, mas o pecado da glutonaria, misericórdia. Já vi falar que quando você vai alugar esse negócio de casais, como é o nome? Um clube para casais. Qual é o nome que dá? Hã? Não estou ouvindo. Não, gente, quando a gente faz festa, o salão onde faz festa? Buffet. Pergunta assim, qual é a festa? Se for aniversário de 15 anos, ok, tá. Não, é casamento. Beleza. Qual a religião de vocês? É crente. Crente é. Se disser antes que era R$200, agora é 250. Não, mas a senhora falou ainda agora que era 200, mas você não disse que era crente. Porque os crentes comem muito. Você está me entendendo, senhora? Se torna mais caro. Você está me entendendo, senhor, não? Aí se disser assim, aí a moça do buffet pergunta, não, mas é poucas pessoas, assim, só 100 pessoas, e vai vir meu pastor, a esposa dele, os filhos, o pastor vai vir? Vai, é 300. Mas por quê? Porque bicho para comer é pastor. Sabe? O negócio é feio, meu. O negócio não é muito bom para a gente não, porque a gente não sabe controlar a boca. Então nós precisamos entender que Deus vai nos dar estratégia, e essa estratégia vai nos dar saúde, prosperidade, felicidade, alegria. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas e glorifica Ele. Amém.